1 Coríntios capítulo 15, serei bem breve. 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 50. Quantos encontraram, digam amém. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vida eterna, ou melhor, nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, discorrendo à igreja aos Coríntios, ensinando, e Paulo ele trazia junto dele, ele estava marcado pelo Evangelho, pela palavra, pela pregação, carregava as marcas de Cristo sobre os seus ombros, sobre as suas costas, sobre os seus muitos flagelos que ele recebeu nas suas jornadas missionárias. Paulo sofreu muito por causa do Evangelho, e Deus deu a graça nele para escrever 13 cartas, onde Paulo vai ensinar, onde Paulo ele vai admoestar, ele vai corrigir, ele vai orientar, ele vai mostrar o caminho que o Nazareno mostrou para ele, porquanto quando estava afastado da presença de Deus, Deus aqui assim quis e salvou ele, e ele se tornou Paulo, ele era Saulo, perseguidor da igreja, e passou um discipulado com Cristo, demorou cerca de 14 anos para a sua chamada missionária, para que se cumprisse. E no livro de Atos, no capítulo 13, havia doutores, profetas, mestres, e a Bíblia diz que os irmãos estavam reunidos orando e jejuando. O Espírito Santo de Deus achou o ambiente propício pelo fato do jejum e da oração e da unidade. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vai revelar aos profetas que estavam ali, e Deus deu uma ordem dizendo: separai para a obra que tem um chamado, a Barnabé e a Saulo. Assim começou o chamado do apóstolo Paulo, e aonde ele passava levando a palavra de Deus, ele trilhava o caminho da verdade, da veracidade bíblica e do evangelho da graça, evangelho da paz, o caminho estreito, aonde nós temos que carregar a nossa cruz. E quando ele estava admoestando a igreja aos Coríntios, ele vai chegar no capítulo 15, ele vem ensinando desde o capítulo 1, quando você lê, ele diz no verso 7, capítulo 1, verso 7, que aquela igreja não tinha falta de dons espirituais. No capítulo 3, ele vai dizer que aquela igreja é uma igreja menina, porque eles estavam inflamados no seu entendimento, mesmo tendo dons espirituais, cheios do Espírito Santo, faltava muitas coisas naquela igreja. Paulo vai chegar no capítulo 7, vai ensinando sobre o casamento. Paulo vai falar no capítulo 5 sobre os pecados que tinha dentro da igreja. No capítulo 13 ele vai falar sobre o amor. No capítulo 12 ele fala sobre os 9 dons espirituais. No capítulo 14 ele vai falar sobre o dom da profecia e o dom de línguas estranhas. Paulo, quando fala de línguas estranhas, ele vai se conectar com a trombeta, e ele usa um termo lá dizendo que a trombeta ela deve dar o seu sonido certo. A trombeta ela deve ensinar.
E ele diz que no meio de uma reunião, onde está aglomerado um grupo de irmãos, ele diz que é melhor falar algumas palavras audíveis, algumas palavras que os irmãos, a igreja, possa ser edificado, interpretar o que está sendo pregado, do que ele ficar falando muito em línguas estranhas. Não que fosse proibido falar em língua, e jamais será proibido. Mas Paulo ensinando, ele diz que aquele que fala em língua, ele edifica a si próprio, ele edifica a si mesmo. Ele fala em mistério com Deus, e só Deus interpreta o que ele está falando. E a Bíblia diz que Paulo, ele diz no capítulo 14 também, que quando uma pessoa ímpia chega no meio de uma reunião, e ela ouve a profecia, o seu coração é descortinado, ou seja, aquilo que está encoberto, aquilo que está oculto é revelado através da profecia, e cai uma fenda dos olhos daquela pessoa, e o Espírito tem acesso até o seu coração que está fechado. E ele vai dizer sobre a profecia, ele vai dizer sobre a pregação, e ele diz que o profeta ele deve estar preparado a tocar a trombeta de Deus. E essa trombeta ela tem a função de aviso, a sua função primária é alertar. A sua função ela deve ser preservada quando o sonido da trombeta é tocado. As pessoas que ouvem a trombeta, elas sabem que é um alerta. Por exemplo, aqui em Nova Friburgo, depois da tragédia, você sabe que nos bairros tem muitas trombetas, as sirenes são tocadas. Quando a Defesa Civil ela quer orientar todas as pessoas de uma vez só, um aglomerado de pessoas espalhada nos bairros, nas cidades, eles tocam as trombetas e ali dá um alerta, eles avisam para que as pessoas possam se preparar, para que as pessoas possam se precaver, para que elas não venham ser pegas desapercebidas, de surpresa. E Paulo, quando está falando sobre o sonido da trombeta, ele está na mesma visão de Moisés. A Bíblia vai dizer que quando Deus desceu no Sinai, a Bíblia vai dizer que lá havia relâmpago, havia trovões, havia fogo, havia fumaça, o monte fumegava, mas ali também havia uma trombeta. A Bíblia vai dizer em Números, capítulo 11, que Deus disse a Moisés, Moisés, é melhor você fazer 2 trombetas, faça elas de prata, e essas trombetas devem ser utilizadas pelos levitas. Quando eu quiser anunciar alguma coisa, essas trombetas devem ser tocadas. E quando eles ouvirem as trombetas de prata sendo tocadas, eu estarei dando um aviso para o povo. A Bíblia diz que quando Deus queria se deslocar com o tabernáculo, os levitas eles tinham que se precaver, tocavam as trombetas. E os próprios levitas, espalhados cada um na sua turma, cada um fazendo o seu trabalho, tinham que desmontar o tabernáculo. E quando as trombetas eram tocadas, a Bíblia diz que o povo se preparava, o arraial se preparava. Quando a trombeta era tocada, os irmãos em Cristo, se fosse hoje, nós haveríamos de se locomover para nossas casas, fazer um aglomerado nas nossas coisas, pegar tudo que é nosso e se deslocar para onde Deus haveria de nos indicar, para onde Deus queria que nós se deslocasse. Hoje, no Novo Testamento, seguindo a orientação bíblica, quando a trombeta de Deus ela toca, é sinal que a igreja deve se preparar. Como os levitas, eles amarravam as tendas e também tinham a função de desamarrar as tendas, hoje Deus também está nos dizendo que é hora da gente se desapegar das coisas de baixo, desapegar das coisas terrenas, é hora de a gente se desamarrar, é hora da gente se deslocar da terra, porque Deus já está nos chamando e esse arrebatamento que nós esperamos, ele já começou. Aonde? Pastor Alexandre, o arrebatamento ele começou do nosso interior. O arrebatamento ele começa de dentro para fora, porque Deus está realizando a sua obra, e ele por antecipação, ele trabalha primeiro no nosso interior, para depois trabalhar no exterior, e Deus está trabalhando dentro da nossa vida, nos moldando, Deus está nos policiando, Deus está nos avisando, nos alertando, que nós devemos nos desprender das coisas terrenas, resolver o que tem que resolver aqui, porque a trombeta está para tocar. E a trombeta vai tocar, e Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que a Bíblia diz que a trombeta de Deus vai tocar,
haverá o alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus soará, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados em segundo lugar, mas isso vai acontecer na mesma hora, e haveremos de nos encontrar com Cristo por cima das nuvens, juntamente com os mortos. E a Bíblia Sagrada vai dizer que só vai ouvir o alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, aqueles que estão preparados, ou aqueles que estão se preparando para o dia do encontro com o próprio Nazareno. Eu vim anunciar para você na noite de hoje, que Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja. Paulo diz que carne e sangue não herdarão o reino do céu. Carne e sangue não entra. Só entra no reino do céu aqueles que nasceram da água e do Espírito. E Paulo vai dizer, seguindo a linha de pensamento de Jesus, que serão transformados, porque nós temos que chegar à estatura de varão perfeito. E quem é a figura do varão perfeito? Quem é? Você conhece? O varão perfeito é Jesus o Nazareno. E Paulo vai dizer que o homem exterior se corrompe, o homem interior se renova. Quem é o homem interior? O homem interior, ele está se igualando, chegando à estatura de varão perfeito. E quem é o varão perfeito? Aquele que não tem dolo, aquele que não tem pecado, aquele que ninguém pode acusar, aquele que ninguém pode apontar, aquele que passou pela terra, nunca deixou uma falha, que ninguém pode olhar para os seus rastros que ele deixou pelo caminho e dizer que ele errou, que ele tomou uma decisão precipitada, que ele julgou alguém precipitadamente, que ele cometeu algum engano, que ele fez 2 pesos e 2 medidas. Jamais. Jesus não deixou marca nenhuma para alguém se levantar e apontar para ele e falar: o Senhor errou. E a Bíblia vai dizer que nós temos que ser semelhante a ele. Aqueles que serão arrebatados, aqueles que serão, eles serão transformados, segundo Paulo, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E essa trombeta que vai tocar é a mesma que tocou no Sinai. A trombeta que vai tocar é a voz de Jesus o Nazareno. Eu já te revelei quem vai falar. Essa trombeta é o toque de Jesus, é ele mesmo que vai falar. Porque quando você lê a Bíblia, essa trombeta que Paulo fala no capítulo 4, essa trombeta que Paulo revela no capítulo 4 aos Tessalonicenses, ela vai aparecer em Apocalipse, capítulo 1, e fala por detrás. E João, que ouve uma voz como de trombeta que falava com ele, e a Bíblia diz que ele vai se virar para ver quem falava com ele, e quando ele se vira, ele vê o varão, ele vê Jesus com seus olhos como chama de fogo, os seus pés reluzentes como latão que foi purificado no fogo. A Bíblia vai dizer que ele vê, da sua boca tem espada de correção, espada de edificação, espada que purifica, que limpa, espada que converte, espada que santifica. Quem já provou dessa espada? Levante a sua mão e dê um aleluia para o Nazareno. Ele vai ver, a Bíblia diz que ele vê, o seu peito tem uma coraça, e essa coraça de justiça e é de ouro. Na sua coxa direita está escrito fiel e verdadeiro. A Bíblia diz que ele tem os seus cabelos brancos como a limpa lã, e os seus cabelos brancos, as suas cães brancas, fala dos seus anos de vida, fala da sua eternidade, fala da sua pureza. Seus cabelos longos, fala que ele guardou, ele nunca se misturou com o pecado, fala da sua santidade, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Hebreus 13:8, e a Bíblia diz que ele é. E João, quando ouviu aquela voz que como de trombeta falava com ele, ele caiu como morto, e a Bíblia diz que ele estendeu a sua testa sobre João, e disse para ele: João, não temas, eis que eu morri, mas eu revivi, eu sou o alfa e sou o ômega, eu sou o primeiro e eu sou o fim, eu sou o começo e sou o derradeiro, João, aleluia. E no capítulo 4, essa mesma voz que como de trombeta, que falava com ele, que falou por detrás, agora vai falar de cima. No capítulo 4 ele vai ver os 7 fogos de Deus, ele vai ver o Senhor assentado sobre o trono, ele vai ver os anciãos, e ele vai ver na sala do trono, estava lá o Nazareno, sentado sobre o seu trono, o Cordeiro de Deus. Eu vim dizer para você, enquanto nós temos um presidente que está lá
misturado com muita coisa, governadores misturados com muitas coisas, deputados misturados com muitas coisas, prefeitos misturados com muita coisa, que se você precisar chamar eles, convidar eles, eles nunca vão vir na tua casa, só vão aparecer em época de eleição, vereadores e muitos mais suplentes, que você não pode contar na hora H. Eu vim dizer para você que esse que está sentado no trono, ele não tira dia de férias, ele não tira dia para viajar, e ele ouve o clamor de uma igreja e de alguém arrependido, e todas as vezes que alguém se comunica com ele, ele tem poder para resolver qualquer tipo de situação, e ele sempre tem uma resposta, sempre tem uma sabedoria, sempre tem uma orientação, sempre tem alguma coisa para solucionar o seu problema. Eu vim dizer para você, não confie no homem sentado no trono, mas confie naquele que está sentado acima das regiões celestiais e que habita nas moradas eternas. E ele nessa noite veio te lembrar que ele é o teu Deus, é o teu juiz, é o teu advogado. Ele também ocupa a função de paracleto, ele está agora nos advogando a nossa causa. Eu vim lembrar você que o Nazareno vai voltar para buscar a sua igreja. Você que está aguardando o arrebatamento, talvez você entrou aqui e nunca ouviu falar disso. Eu vim dizer para você que vai acontecer um fato que vai espantar toda a terra. A Globo vai mostrar o que vai acontecer. A Rede Bandeirante vai mostrar o que vai acontecer. A Rede Record, todas as televisões vão mostrar que sumiu um povo que era chamado de doido, maluco. Um povo que ficava fazendo barulho na rodoviária, que pregava a Bíblia no meio do ônibus, que pregava no meio dos trens, que fazia muito barulho no metrô. Era um povo louco que fazia marcha para Jesus, que aglomerava 2, 3 milhões de pessoas e seguindo na mesma fé, na mesma visão, e falava de um Jesus que para muitos é conversinha fiada, é história da carochinha, é conto de velha, é conto de caduca, é coisa de fábulas. Eu vim lembrar a igreja do Cordeiro de Deus, marcada com o sinete da glória, que está reservada, preservada com o santo sangue do Nazareno, que o Espírito Santo adorna a noiva. Eu vim te lembrar que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Você que ainda não acredita no arrebatamento, eu vim anunciar para você que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas você que já sabe, que conhece, que está debaixo dessa doutrina, eu vou deixar você levantar sua mãozinha para o céu, Sabe por quê? A Bíblia começa em Gênesis falando da vinda de Jesus, e lá em Apocalipse capítulo 22, ela termina dizendo que o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que crê diga vem, e a noiva que aguarda o Nazareno diga vem. Maranata, ó Senhor, Maranata, ó Senhor. Levante a sua mão, você que aguarda a volta de Jesus. Abre a sua boca e diga aleluia, diga glória, diga glória, diga. No meio de tanta corrupção generalizada, no meio de tanta sequidão espiritual, no meio de tanta incredulidade, no meio de tanta coisa errada e heresia, Jesus está te lembrando que Ele breve vem. Jesus breve vem. Jesus está voltando para buscar a igreja. Se prepara, igreja. Jesus não demora, vai tocar a trombeta vai tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós dos que ficarmos vivos, seremos transformados, e vamos encontrar com Ele por cima das nuvens. Só você que acredita, segura na mão do teu irmão, segura, eu estou terminando agora, segura na mão do teu irmão, diga para ele, lute para o arrebatamento, lute, fala com ele, oh aleluia, aleluia, diga para ele, não desanima não, varão. Não desanima não, varoa. Jesus está vindo. Jesus está vindo. A luta que tu está passando, aguenta mais um pouquinho. Segura mais um pouquinho. Porque Ele está voltando para buscar. Ele vai buscar teu filho. Jesus vai tirar seus filhos das drogas. Seu filho será arrebatado também. Levante a sua mão. Você que acredita, Jesus vai chamar teu filho de volta. Oh, aleluia.
Hebreus capítulo 10, versículo 37. Ainda um poucochinho de tempo. A palavra poucochinho é um pequeno espaço de tempo. Ele diz: e o que há de vir, virá, e não tardará. Tiago capítulo 5, versículo 8. Tiago diz que o juiz está às portas. O juiz está às portas. Veja que a Bíblia diz em João, 1 João capítulo 2, que ele é o advogado. Mas Tiago, ele se adianta e diz que quando Jesus arrebatar a igreja, a partir daí, ele agora vai vir com peso. A mão dele vai vir com juízo e com justiça. A jurisdição celestial vai entrar mais uma vez em cena. E ele colocará, aleluia, os seus auxiliadores. E nós estaremos sentados nas bodas do Cordeiro. 7 anos de paz. Estaremos 7 anos com o Nazareno lá em cima. Aqui na terra vai entrar o anticristo. E o anticristo vai bagunçar a mente das pessoas. O anticristo vai solucionar problema financeiro. Vai tocar na mente das crianças. E você que não acredita, que ainda está preso em novela, ele está entrando, o espírito do anticristo. João diz: filhinhos, é já a última hora. E muitos já têm se feito anticristo. E o espírito do anticristo já está na terra. É o espírito que Paulo diz lá na sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Ele chama o espírito, aleluia, o espírito da injustiça. E ele diz que o filho do pecado, ele vai entrar em cena. Eu vim lembrar você, irmão, muita gente já está dizendo que Emmanuel Macron é a figura do anticristo. Estão até colocando o Papa, agora o Papa que está no poder, estão dizendo que o Papa Francisco é o falso profeta. Eu só sei de uma coisa: o Bento XVI, o João Paulo II e até mesmo o Papa Francisco, todos eles tinham a mesma visão, que toda a terra deve ser guiada, toda a terra deve ser orientada por apenas um homem governando o mundo todo. Você já viu G12, G11, você já viu G8, você sabe que aqueles conclaves é um protótipo do anticristo, da função do anticristo. O chip, tudo isso aí é só o que está para acontecer. E eu vim lembrar você, irmão, quando a igreja sair da terra, o anticristo vai aparecer. Mas você não foi criado para ficar debaixo de jugo do anticristo. Jesus não nos chamou para a ira vindoura, mas para a aquisição da salvação em Jesus Cristo. Levante a sua mão, porque o Nazareno está vindo. Levante a sua mão e me dê um brado de aleluia. Eu vou deixar você adorar e eu estou terminando agora. Adore, 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 porque Ele está voltando. Ele está voltando. Um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo. Um pouquinho de tempo. Diga para alguém: um pouquinho de tempo. Diga, diga, diga. Diga: um pouquinho de tempo. E o que há de vir. E não. Deus abençoe vocês.